Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do PL. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui, a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Eleita em 2024, contrariando as previsões de muitos analistas, ela encerra agora o 8º mês à frente de um município que convive há décadas com problemas históricos, como a falta d'água, a precariedade no abastecimento e a superlotação na rede de saúde. No período, Flávia também lidou com mudanças no secretariado, polêmicas políticas e desafios na relação com a Câmara. Nesta entrevista, vamos falar sobre as medidas para atacar esses gargalos, os bastidores da gestão, o cenário político estadual e nacional e os planos para o futuro de Várzea Grande. E para este episódio, eu conto com a ajuda do meu amigo jornalista Luiz Vinícius, que escreve para o Caderno de Política. Luiz, muito obrigado por ter aceitado novamente o convite do Pode Olhar e estar aqui mais uma vez para entrevistar mais uma liderança política. Você sabe que é uma honra para mim sempre estar aqui com você, agora com a prefeita também. Muito obrigado por ter vindo, prefeita. Obrigada. Sei que vai ser um bom bate-papo. O que você precisar, é só chamar. Chamo sim. Prefeita, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite do Pode Olhar. A gente conversou pela primeira vez lá em maio. O estúdio era diferente, a senhora estava Sim, começando essa caminhada. caminhada, né, até a prefeitura. Seja muito bem-vinda mais Olha, uma vez. muito Obrigado. obrigada mais uma vez pelo Pode Olhar, por toda a equipe, né? Luiz aí hoje está aqui dividindo a mesa comigo aqui, né? Ele que está sempre lá, né, na Está sempre lá. prefeitura, Dando trabalho pra senhora, né? Vamos nos preparar para que vem aí, né? Mas, assim, é um prazer estar aqui hoje, agora como prefeita, né? E já adiante, já quase 8 meses de gestão, de mandato, já com tantos desafios já enfrentados e, assim, e também já tanto enfrentamento como aqueles que já passei por Sim. obstáculos aí bem cruciais. Já foram alguns, né, Alguns prefeita? obstáculos vencidos. Então hoje eu agradeço aqui para estar aqui, porque eu acho que é o que eu falo sempre, o podcast, ele é um meio de comunicação, muito aberto à população, porque além de ficar disponível, depois que você faz o programa, Sim, está à disposição na rede, ele está disponível em várias plataformas. exato. E aí a pessoa que quiser, procura ali, Pode Olhar, Flávia Moretti, vai achar, vai procurar, poder saber a qualquer momento, seja de um celular, seja no computador, seja da onde ele estiver, ele vai conseguir acessar. Então é um meio de comunicação muito democrático, Sim. tal como o rádio já foi também para nós, né. Então, Uhum. parabéns pelo programa, pela a programação de vocês, e hoje aqui eu me sinto honrada de estar aqui como liderança política. Isso, já se consolidou, né? E aproveita até o gancho da prefeita Flávia para dizer que, além do YouTube, onde você nos assiste, a gente está também nas plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer, ou no Apple Podcast, ou em alguma plataforma da sua preferência. E bora ser um seguidor fiel do videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E a partir daí, toda quinta-feira tem um novo episódio, e com o episódio no ar você pode compartilhar e deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber como são feitas as nossas gravações, conhecer os bastidores aqui do estúdio do Pode Olhar, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. Tem a repercussão também deste episódio lá. Prefeita, estamos aí encerrando o 8º mês de gestão, né? Qual que foi o maior desafio desses primeiros meses de mandato? Eu acho que o maior desafio é eu me colocar como uma liderança dentro do município, porque vencer a eleição foi a população que me colocou. Agora, dentro dos políticos do município de Várzea Grande, do estado de Mato Grosso, aí também foi um trabalho árduo, né? Quanto aos vereadores, à Câmara de Vereadores, ao presidente da Câmara, aos deputados, mostrar que eu tenho condições e sou capaz de
está fazendo essa gestão pública inovadora em Várzea Grande, essa gestão de forma inovadora, de forma de uma alternância, uma alternar forma de trabalhar uma gestão pública no município de Várzea Grande. Então, esse é um dos maiores desafios. Agora, tem os desafios cruciais de Várzea Grande, que é o financeiro. Esse me pega muito, porque assim, a população ainda me cobra muito de algumas coisas. Ai, prefeita, cuida disso, cuida daquilo. Mas nós temos que cuidar com dinheiro. Sem dinheiro, eu não cuido. E Várzea Grande não tem. Não tem. O caixa é apertado. O município é apertado, eu preciso dar serviço público incha a máquina, e aí eu tenho poucos recursos para investimento. Então, assim, nós temos uma deficiência muito grande de arrecadação e de recursos que vêm para Várzea Grande e de arrecadação por conta das antigas gestões que deixaram de fazer o trabalho de casa. Então, agora eu estou tentando Vai colocar virando a bola de gestão no neve, né? trilho, que dando o trilho vai, né, colocando o município no trilho, eu vou conseguindo mudar essa realidade de ano a ano, melhorando a arrecadação e o repasse de recursos. Então, tem vários setores financeiros. Se eu pontuar aqui, a gente fica o podcast inteiro, mas a gente pontua o teto MAC da saúde, nós temos o ICMS nosso que é baixo repasse, nós temos os índices nossos são baixos, aí cai mais ainda o ICMS. Nós temos a falta de recompactação do Estado com a saúde nossa municipal, que está defasada há mais de 10 anos. Então, quer dizer, todos esses repasses, seja estaduais e federais, impacta no investimento do município para fazer aquilo que tem que ser feito para a população, diretamente para a população. A senhora falou essa questão do índice, já aproveitando que a prefeita falou, o índice do ICMS. Em Cuiabá, a presidente Paula Calil está liderando aí um trabalho aí, em que ela disse que o Cuiabá pode perder 4 bi, prefeita. Nós também. Lá, o Várzea Grande, o valor é o mesmo também? Nós estamos perdendo, olha, Várzea Grande perde ao ano 300 milhões de reais do ICMS. Isso por conta daquela última Do legislação FPM, que foi da aprovada. emenda 108. Uhum. E aí nós perdemos 300 milhões ao ano, que o governo do estado deveria repassar, mas por conta do índice. E a gente perde mais do que Cuiabá, por quê? Eu recebo em torno de 12 a 13 milhões por mês. O certo era receber 30. Olha a diferença. Metade, mais da metade. E aí, por causa dos índices, porque o governo do estado estabeleceu os índices. Uhum. Índice de saneamento, o meu é 0. Não temos saneamento. Então, assim, então eu tenho que melhorar esses índices. Por isso que eu estou correndo lá com a ET do Santa Maria para o reator voltar a funcionar. Eu tenho que investir lá 8 milhões na ET do Santa Maria para poder colocar a ET para funcionar, para mim aumentar o índice para o outro ano, para 2027 eu ter, porque a ET só vai ficar pronta em 2026. Então eu tenho para o outro ano aumentar o índice. Olha que loucura. Uhum. Olha que loucura. Você trabalha 1 ano e meio para poder conseguir mudar o índice para outro a pressão ano. popular também. Então, assim, é uma coisa totalmente, é um desequilíbrio financeiro. A senhora chegou a conversar com o governador Mauro Mendes em relação a isso e ver a possibilidade nós mesmo Cuiabá, de eles Nós corrigir estamos isso, pedindo né? Eles uma querem mesa fazer uma técnica. comitiva, né, Nós presidente? estamos A pedindo senhora uma vai- mesa técnica. Nós vamos pedir, eu e o meu procurador-geral, doutor Maurício, nós decidimos requerer uma mesa técnica no Tribunal de Contas, junto com o TCE, para discutir isso junto ao governo do estado. Porque eu acho que não adianta só a Várzea Grande ou só Cuiabá discutir sozinho, porque o TCE é responsável por fiscalizar minhas contas. Então ele tem que saber que eu não fecho a conta porque eu não recebo do estado. Uhum. Entendeu? Então tem que Porque vir senão a senhora que vai ser responsabilizada por isso, né? Não fecha a conta, não tem onde obrigatórios. fechar. Agora, eu vou endividar o município porque não fecha a conta enquanto o estado tem dinheiro? A senhora já sinalizou isso para o governador Mauro Mendes? Já foi conversado isso com o Fábio Garcia, com o Piveta, com o governador, com alguns deputados, o deputado Paulo Araújo. Também ainda tem uma questão da
uma recompactação, de recompactar o repasse da saúde do Estado, que de Várzea Grande está defasado, como do federal, do Teto MAC está defasado. Então, eu também estou trabalhando lá no Ministério da Saúde, o Teto MAC, os recursos federais, habilitando os serviços de saúde no nosso município, no caso até da questão do Fila Zero, é um deles, por isso que eu aderi, para poder habilitar serviços do Ministério da Saúde para poder receber do Ministério da Saúde o aumento do Teto MAC, que o meu é 3.700.000, enquanto o Rondonópolis é 20, enquanto Chapada é 2.800. E aí eu atendo a Baixada inteira no meu pronto-socorro. Então, assim, há um desequilíbrio na saúde minha também, do repasse federal. Então, financeiramente, Várzea Grande está sofrendo, mas mesmo assim, eu falo assim, existe uma luz no fim do túnel. Nós não vamos desistir. Então, nós vamos ver nos caminhos certos, a equipe da Secretaria de Saúde trabalhando tecnicamente junto ao Ministério da Saúde para fazer toda a técnica de gestão pública, para habilitar o serviço, para faturar, para ter o faturamento, para fazer tudo que tem que ser feito. Nós aumentamos muito já o faturamento. Nós pegamos um município que faturava 600 mil, hoje já está faturando mais de 2 milhões. 600 mil? 600 mil faturava. E hoje a gente tem, então assim, nós estamos fazendo toda a forma de gestão. A parte da fazendária, nós estamos trabalhando tudo. Por exemplo, nós chegamos no aeroporto, fizemos uma fiscalização, meus auditores, um acompanhamento, a gente não chama de fiscalização, eu falo para eles, vai lá fazer um acompanhamento. Fiscalização assusta, né? Acompanhamento. Chega lá, percebemos que a Latam, Gol e Azul estava faturando notas pelo CNPJ de Cuiabá. Isso deu um impacto de 1.200.000 mês. Mesmo levando o nome de aeroporto de Cuiabá, o aeroporto é em Várzea Grande, O aeroporto né? é Várzea Grande, a nota tem que ser de Várzea Grande. Assim, nós fizemos todas essas tratativas. A mesma coisa nós estamos fazendo a questão do IPTU no aeroporto. O aeroporto não paga IPTU. Só que lá tem empresas que tem atividade econômica privada. A operação de civil, de aeronave é uma coisa, de aviação civil é uma coisa, mas outra coisa é a operação privada. Então, assim, nós estamos todo mundo, a minha equipe foi para Guarulhos, estudar como que foi feita a tributação do aeroporto em Guarulhos, para a gente tributar o aeroporto. Quer dizer, nunca ninguém que teve dentro do aeroporto pagou R$1 de IPTU. Agora, quanto que você pagou no cafezinho no aeroporto? Tomara que eles nos repassem mais uma vez, né? Mas então, aí eu pensei, mas assim, pelo menos paga o município, Sim. para o município ter esse. Então, se a gente tem feito essa força-tarefa fiscal e a força-tarefa de gestão pública administrativa para poder colocar em ordem, para poder receber o recurso. E a boa vontade dos senadores, dos deputados de mandar emendas, eu também estou aberta, né? Vocês viram minha caminhada aí desde o ano passado, a partir do momento que eu fui eleita, falando, ó, eu preciso. Batendo na porta de cada um e entregando o Pires. Naquela pauta aqui que a gente que foi vista, estava no finalzinho das obras da Câmara, lá de VG, o presidente da Câmara, Vanderlei, disse para mim que reclamou que a Câmara Federal só fica em pautas ideológicas, de comportamento e emenda que é bom para Várzea Grande não tinha mandado. Com PT Exatamente. Como é que está essa situação, principalmente da bancada federal, que parece que é a maior reclamação, né, prefeita? Que tem a maioria do PL. Olha, o que aconteceu? Primeiro que a emenda não estava saindo para o Brasil todo, né? Tinha aquela situação do Dino, do Supremo, então não estava saindo para nada. Veio a emenda da Coronel Fernanda para a regulação fundiária, que foi licitada, aí veio a emenda, mas veio pontual. Não é emenda para eu fazer tapa-buraco. É carimbada, né, prefeita? É carimbada. Então, por exemplo, veio a emenda do Coronel Assis, da rodoviária, veio a emenda do deputado Barbudo, pela Sudeco, veio a emenda do Medeiros, pela Sudeco, veio as emendas, nós temos 39 milhões na Sudeco. E aí a Sudeco é um projeto, o projeto que está lá da Sudeco é rodoviária e infraestrutura.
Então, nós vamos fazer a rodoviária e a infraestrutura de saneamento e esgoto no entorno da rodoviária e de vários bairros ali da rodoviária com ampliação do Maete. Então, assim, são emendas pontuais para a obra, para desenvolvimento econômico do município. Entendeu? Então, ali está pontual. Então, vem a emenda pontual, veio a emenda, 39 milhões veio, e da reconstrução fundiária da Coronel Fernanda. Emenda, você vai lá assim, vem emenda do senador, o senador falou para mim que se eu tivesse os projetos, eu apresentava os projetos, Senador subia, Jaime? de alguns projetos que ele tinha, a gente conseguiu ativar lá reativar o Transfere Gov, a minha secretária estava vendo, pedindo prazo, porque ia perder, pedimos um prazo para subir para os projetos, até elaborar projeto, tudo tal, para conseguir. Mas são emendas lá atrás, de CRAS, de Centro Pop, também de emenda de construção, diferente do que vinha o ano passado. O ano passado, o deputado mandava emenda, vai para a saúde, 10 milhões, vai para a infra, 15, 20 milhões. E aí, eles gastavam do jeito que queria. Né, gastava com tapa-buraco, gastava com compra de remédio. Hoje não, eles mandam assim, que nem o deputado Fabinho mandou emenda para o Fila Zero. O Wilson Santos mandou emenda para reformar uma unidade de saúde. Então, são emendas de investimento, mas não para mim rodar máquina. Não para mim rodar máquina. Tudo bem, tá válido. Tá válido. Eu agradeço, estou válido, sou grata. Só que por isso que eu busco a questão da melhoria dos repasses estadual e dos repasses federais para Várzea Grande, porque eu preciso de valores até que eu consiga a arrecadação melhore, que eu consiga trabalhar, ter também para me custear, porque o ano passado, nessa época do ano, já tinha caído 50 milhões de reais em emenda federal. E esse ano? Esse ano assim, eu tô falando livre, né? Livre, sim. né? Esse ano caiu mais pontual, mas livre? Não, nenhum. Só uma coisa que eu Nenhum. que eu que deixei passar sobre a questão do IPTU ainda em Várzea Grande, prefeita. Como que funciona hoje? Para deixar bem claro, hoje o aeroporto não paga IPTU, nem para Cuiabá, nem para Não, Várzea Grande. ainda não. E qual seria esse valor? Ele nem poderia pagar para Cuiabá, porque Pois tem é. Várzea Grande. E qual seria esse valor? Não, aí Qual... está sendo estudado, está sendo fazendo a métrica, Tem uma tem toda estimativa? uma fórmula, não, tem toda uma fórmula. Ele não é tudo, né? É pontual, é tudo dividido, né? Aí não tem. Seriam Isso está sendo todo estudado, o pessoal está. Mas você vê, quantos anos o aeroporto está em Várzea Grande? E não houve essa tributação. Mas o IPTU hoje, falando de IPTU, muitas pessoas falam, teve aumento de IPTU, teve aumento. O aumento veio lá atrás, quando o Calil fez um acordo na Justiça. E que eu não consegui desfazer, porque foi um acordo homologado na Justiça, eu não tinha o que fazer, eu tinha que cumprir o acordo. Agora nós estamos sentando ver se a gente dilui mais esse acordo, porque ficou pesado, ficou dividido em 2 anos. Se eu diluo para 3 anos, que aí fica o tempo do meu mandado, que diminui o aumento gradativo. Então, a Procuradoria está vendo, e eu estou vendo por conta do meu impacto financeiro, da LOA, da LDO. Esse mês de agosto eu estou enviando a LOA para a Câmara, né, a LDO, então tá aí. Já uma previsão de orçamento, a expectativa de orçamento? A gente chega a mais de 2 bi esse ano, para o ano que vem, de orçamento. Tem diferença. E a senhora pegou esse ano com qual valor, prefeito? 1.700. Isso tudo melhorando a forma com que a prefeitura arrecada também, a gente tem a projeção de melhorar a gestão de fazendária mesmo. A senhora falou, cita que recebeu a prefeitura aí com um rombo de 144 milhões. É realmente esse valor e como que isso vai ser pago durante a gestão? Olha, 144 milhões, eu até ia falar assim, é de dívidas que ficou ali parada no administrativo. Mas se for pensar, foi mais de 1 bilhão. Porque eu se for ver realmente. Se for realmente ver, eu tenho os precatórios, né? Tem precatórios que não foram pagos. Eu, no primeiro mês de precatório, eu tive que pagar 22 milhões para mim poder ativar todas essas questões de destravar PAC, destravar convênio, de dinheiro que estava parado no governo do estado porque eu não tinha certidão, eu tinha que pagar precatório, eu tinha que colocar em dias os fornecedores. Então, assim,
Faço. E hoje, até hoje, aparece gente, não, mas eu não recebi da prefeitura. Eu tenho uma nota, eu não recebi. Cara, mas não está aqui no sistema, não tem processo de liquidação, não tem processo de empenho. Aí, não, mas eu prestei serviço, a pessoa mostra que entregou, mostra tudo e tal. Eu falei, vamos apurar isso. Aí a gente começa a apurar para ver se realmente foi feito serviço. E Então, normalmente assim, confirma que fez e não mas recebeu. assim, hoje, por exemplo, a gente sabe que não foi só os 144 milhões, tem mais valores apurados aí. E aí, como que tem sido pensado pagar isso? Eu É paguei os necessário pedir autorização da emergenciais, Câmara para eu dividir alguma paguei coisa? aqueles que eu não tinha como não pagar. A ambulância, a alimentação, medicamento, aqueles que eu precisava pagar por força de contrato e por força de fornecimento. Aí eu não tive como fugir. Isso foi pago, Uhum. né, no montante aí de torno de quase 70 milhões, entendeu? Mas os outros ainda tá em análise e eu também esperando o meu equilíbrio financeiro, porque agora eu tenho que pagar as minhas contas, as minhas despesas. Uhum. Aí, para depois vir os pagamentos posteriores. Ô, prefeita, a senhora está falando aí de toda a sua musculatura, sua articulação para tentar resolver a questão fiscal do município. Sim. Mas vira e mexe lá em Várzea Grande sempre cita o Calil. Agora começou a sair alguns adesivos aí, estou com o Calil. A senhora, isso deixa a Eu senhora, nunca vi. isso deixa a senhora um pouco triste por ver toda a situação que a senhora pegou a prefeitura e as pessoas ainda falaram o nome do Calil? Olha, não fico triste não, de forma alguma. A pessoa é livre para escolher. Quer ficar no buraco, fica no buraco. Eu vou dar a oportunidade de sair do buraco. Eu tô mostrando que a gente vai sair do buraco. Agora, se a pessoa quer voltar pro buraco, vai ser vontade dela. Pois é, assim, a democracia é livre, a pessoa escolher, né? Mas, assim, eu não fico triste, mas eu tô trabalhando, eu tô focada no meu trabalho. É importante é isso, a gente tem que estar focada e eu estou focada em fazer gestão pública em Várzea Grande, o que nunca foi feito na vida. É assim, nunca foi feito, nunca foi feito. O Tião não teve tempo de organizar o município na gestão dele, ele ficou só 1 ano e 2 meses. Ele não teve esse tempo. Então, se eu tenho a oportunidade hoje de ficar os 4 anos e trabalhar os 4 anos de forma de transformar a gestão pública de Várzea Grande, o município de Várzea Grande, é nisso que eu vou focar. 24 horas da minha vida. Eu durmo 3, 4 por dia, o resto é Pouco, hein? isso. Até em cima da barca eu vou fazendo áudio para o secretário. Gente, olha, lembrei disso, fulano, lembrei daquilo. Então, até pedalando eu falo assim, até pedalando eu vou prefeitando. Prefeita, e a senhora sente que a população tem esse entendimento de que é necessário esse período de arrumar a casa, de que tem que equilibrar as contas Olha, públicas, ou já demonstra essa falta de paciência porque algumas não. entregas ainda não ocorreram? A população é bem equilíbrio, tá? Eu vejo assim que tem um equilíbrio bem. Aqueles que são, não, você não resolveu a água, você não resolveu o transporte, tá um caos à saúde. E aí eu falo assim, mas eu não vou resolver tudo de uma vez. Nós vamos resolver com o tempo, no caminhar. E tem outros que falam, nossa, tá maravilhoso, tá, o prefeito tá 10, olha, eu pedi aqui, já tá pro meu buraco, olha, aqui tá vazou, a água aqui já melhorou. Eu tenho de tudo no meu Instagram. No meu Instagram, os comentários é de tudo. Então, assim, quem tá ansioso, que acha que eu não estou fazendo, acompanhe. Eu falo, acompanhe o site da prefeitura, o Instagram da prefeitura, o meu Instagram, que a gente está divulgando, está fazendo um tanto de obra que eu estou fazendo. Eu nunca imaginava que em 8 meses. É tanto de obra, é ponte, é recapeamento, é dutora, é reservação. Nós acabamos de licitar os reservatórios de água. Nós conseguimos destravar um parque de 2.000 lá para trás, 2.000 bolinha, para fazer a reservação de água, que não tem reservatório de água. Agora nós vamos fazer, quer dizer, em 8 meses, gente. Em 8 meses, um parque paralisado. Liberamos o dinheiro, conseguimos licitar, conseguimos fazer.
A equipe de obra está trabalhando todo vapor, a equipe dos serviços públicos. Hoje, eu sei onde vai ter conserto de iluminação pública no bairro online, na forma onde vai fazer a limpeza. Entendeu? Tudo cronograma, eu divulgo os cronogramas nos presidentes de bairro, divulgo nos Instagram, divulgamos nos grupos de WhatsApp. Quando que a população de Várzea Grande viu isso? Essa comunicação e o serviço Essa transparência, né? essa acompanhar transparência. perto. Daqui a uns dias vocês vão ver, vou lançar o Saúde na Mão, o aplicativo para agendamento via WhatsApp, para verificar exame via WhatsApp. Nós já estamos com a licitação, já está sendo implantado esse Saúde na Mão e a telemedicina. Então, nós recebemos do governo federal, recebemos do governo do estado equipamento, nós vamos implantar a telemedicina. Isso é diferente do fila zero, né, prefeita? Diferente. Diferente, né? Telemedicina é aquela consulta online, tudo que vai passar pelo médico, vai ver sem precisar você ir, que é regulamentado, não tem problema. Aceleram muito durante o Esse processo primeiro de que a senhora pandemia. falou, saúde nas mãos, né? Que a senhora falou, é diferente do fila zero. Diferente. Né? Não, Tá. ali a Saúde na Mão é o WhatsApp, aplicativo em WhatsApp, é onde você vai ver seus exames, o dia da sua consulta, vai marcar, vai agendar, vai ter todo um encaminhamento disso. Entendi. Entendeu? Então, assim, nós vamos transformar a forma de atendimento na saúde em menos de um ano de gestão. Então, a população pode ter certeza, a gente está trabalhando, todo meu time, eu não falo secretário, eu falo time, todo o time de Várzea Grande, o meu time de VG, que são os secretários, que são os servidores, que são os técnicos, que todos eles fazem parte, eu falo que todos os meus servidores, nós estamos trabalhando para fazer a mudança. Secretária, falando em time, nesses 8 meses... Prefeita. Secretária, É que eu já fui secretária. É que a senhora falou secretária, né? Prefeita. Durante esses 8 meses, esse time que a senhora montou teve muitas trocas, né? Teve. Mais de 10 secretários foram trocados. Na avaliação da senhora, o quanto que essas trocas impactaram negativamente na gestão da senhora nesse início de mandato? Ou não impactou negativamente? Não impactou negativo. Eu acho que toda troca foi aquela troca de cunho positivo. Toda troca foi aquela troca para crescer mais, para realinhar. Eu falo que é o realinhamento da engrenagem, entendeu? Então, assim, não teve negativo. Todas as trocas foi sempre para o lado positivo. Eu acho assim que quando uma pessoa no time, um jogador, não tem condição de dar 100% dele para o município, 100% dele para aquela pasta ou para aquela atuação, ou ele tem uma vontade de fazer algo que não conduz com a administração, eu não tenho medo de trocar, não tenho medo de convidar, eu não tenho medo de falar não. Então é fato. Isso não tem prejuízo. Tem um crescimento, um amadurecimento na administração daquela pasta. E aí vai para melhorar. Eu prefiro pecar errando assim, do que ficar tentando, do que eu ficar parada no erro. Né? Então a gente pode esperar que nesses né? 4 anos vai melhorando. haja essas trocas diárias. Pode haver trocas, pode haver melhoramentos, crescimento, reformas administrativas vai ter. Então, nós vamos ter muita reforma, com mais ampliação de secretariado, em algumas secretarias se unindo, outras secretarias se separando. A senhora percebeu que uma secretaria ou outra não tem efetividade? A senhora pretende distinguir e criar outras, prefeito? Quais, né? Não, por exemplo, eu entendo que a habitação ela tem que ser separada da desenvolvimento urbano. Porque no governo federal, o processo de habitação ele tem recursos mais viabilizados no Ministério da Cidade, aquela coisa toda. Então, eu preciso separar a pasta. Entendeu? Para facilitar nesse processo. A mesma coisa a cultura e o turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu preciso que o desenvolvimento econômico e tecnológico, de inovação, fica com uma secretaria própria para cuidar da inovação e da economia, do desenvolvimento econômico do município. E o turismo e a cultura, elas se comunicam melhor dentro de Várzea Grande, para ampliação do turismo. Então, eu também preciso separar essas pastas. Mas hoje, por que eu não separo? Financeiro.
Recurso. Isso pode Eu aumentar o custo da sou... prefeitura? Hã? Isso aumenta o custo da Sempre prefeitura? aumenta. Então, eu tenho que esperar o ano que vem como que vai caminhar para poder fazer essa reforma. Eu tenho que ter... Olha, eu queria muito pegar meu plano de governo e colocar ali. Criar a Secretaria da Mulher, já. Eu estou passando a reforma da Secretaria de Ciência Social como uma mulher com uma adjunta, não com uma secretaria própria. Mas o meu sonho era fazer já da mulher. Mas eu não posso, eu tenho que ter o meu pé no chão, que é o financeiro. E extinção? Tem alguma pasta que a senhora já vê a necessidade de extinguir? Juntar com outra? A senhora falou só de separação. Eu talvez, assunto estratégico extinguir para criar a central de projetos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Porque hoje a gestão pública, o que eu aprendi? Você tem que ter projetos no município. O município tem que ter o projeto. Se ele quer um viaduto, eu tenho que ter o projeto do viaduto. Se ele quer uma passarela, tem que ter o projeto da passarela. Se ele quer uma ampliação, uma construção de uma rodovia, de uma via, de uma rua, ou até do recapeamento de um bairro, ou de transformar um bairro, eu tenho que ter esse projeto. Se eu não tiver o projeto, eu não consigo o recurso no governo federal ou estadual, porque eu tenho que ter o projeto orçado. E nós não temos uma central de projetos. A gente trabalha dentro da obras, projeto, e que divide com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e que entra a Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu criaria uma central de projetos com todas essas secretarias interligadas. Prefeita, falando ainda sobre essa questão do secretariado, na semana passada, houve algumas informações e uns burburinhos dizendo que o Igor, que é o novo secretário de Educação, teria pedido para deixar o cargo. Isso é verdade, prefeita? Não. Não é verdade. Saiu na imprensa lá de Várzea Grande. Saiu da imprensa. Várzea Grande é fake. Vamos falar igual o Jaime, é fake news. É fake news. Olha, Igor não pediu para deixar o cargo. Muito pelo contrário, ele está firme e forte lá, trabalhando com as diretoras, trabalhando com todos os professores, a equipe dele. Ele valorizou muito o servidor próprio do município dentro da equipe. Está conduzindo muito bem, tanto que eu tenho pouco falado com ele. Quando eu falo pouco com o secretário é porque o negócio está rolando. O problema é quando eu falo muito com o secretário. Não, mas ele está trabalhando com muita vontade de fazer uma educação mais humanizada, mais fortalecida. É um outro olhar, é um olhar de gestor, de administrador, né? Olhando contratos, olhando tudo que tem que ser feito, como que tem que ser... gestão, né? Eu ainda brinquei com ele, assim, cadê meus uniformes? Aí ele, prefeita, os tênis já chegaram. Os tênis já chegaram. Eu falei, então tá. Então, até o final de agosto, nós estamos distribuindo todos os uniformes para as crianças. Então, 100%. Você é toda atendida, né, prefeita? Todas atendidas com tênis. E no próximo ano que vem, aí já vai ser uma gestão da senhora, a senhora pretende entregar até quando? Não vai chegar até o agosto, né, prefeita? Não. Sabe por que atrasou, né? Por quê, prefeita? Porque quando eu fui mandar fazer, a empresa que estava lá contratada, licitada, estava devendo 5 milhões. Tava 4 milhões e prefeitura 900 devendo 5 milhões. do uniforme do ano passado. Aí eu tive que levantar, porque eu tinha que pagar os dois, o meu e o dele. Entendi. Aí Quando agora... a gente atrasa, ninguém confia mais, né? Pois é. Quando atrasa, ninguém confia, não vai fazer nada. Camaradagem. Agora, o ano que vem já vai estar mais encaminhado. Esse ano também foi difícil para a gente escolher como que ia ser a cor, como que ia ser o modelo, se ia mudar o modelo ou não. Aí não podia mudar muita coisa, porque é a própria empresa. Então, ficou bem. É possível que a senhora entregue no primeiro bimestre do ano que vem ainda os uniformes? Eu acho que já em janeiro já fazer para entregar no começo das aulas. Entendi. Esse ano só os tênis. Não, esse ano é todos os uniformes, vai entregar tudo. Entendi. Entendeu? Aí o ano que vem a gente vai ampliar, Reformular. entregar também. Prefeita, e como que está a relação com o vice, Tião? A senhora, durante a campanha, a senhora chegou a dizer, se eu não me engano, que só aceitou ser candidata porque tinha o compromisso dele de ser vice. Durante o início da gestão, houve aí um atrito, um estremecimento, uma reclamação de falta de espaço dentro da gestão. Enfim, isso aparentemente foi resolvido. Como que está a relação com o Tião hoje? Qual que é o poder dentro da palavra dele na hora da senhora tomar uma decisão na prefeitura?
Olha, primeiro o poder da decisão do que o Tião, da minha decisão com a palavra do Tião dentro da prefeitura, eu ponho muito, é muito relevante para mim. A experiência dele, tanto como administrador, que é a experiência de gestão, também a experiência dele na gestão pública, política. Eu eu relevo muito, sim, a opinião dele. Porém, às vezes, quando eu tomo uma decisão, ele fala assim: "Você já tomou?" "Já, então nem vou falar." E várias vezes, né, então ele fala assim: "Não, você já tomou, tá melhor do que eu ia falar, então fica essa mesmo." Segue em frente. Então a gente tem um relacionamento. Hoje nós estamos bem, nós tivemos nossos atritos, sim, mas, qual que é o espaço do Tião na gestão pública? Ele tem o espaço que ele desejar, que ele quiser. Então, se ele quer estar ali, ele está me ajudando no DAI, eu peço isso para ele, eu pedi isso para ele, me ajuda lá no DAI, entra para dentro do DAI, me ajuda com o Zilmar lá, com a equipe toda do DAI, o que, que nós vamos ter que fazer? E ele correu, fez, olha, protocolamos esse mês um processo na Sinfra, de um projeto de ampliação das dutoras do Morro do Urubu, que é onde a gente vai ampliar a distribuição de água em Várzea Grande, e para ver se o governo do estado vai trazer o recurso, que foi um pedido nosso ao governador. Há o projeto da reservação, ele também já foi, ele conduziu lá com o Celso da Obras e o DAI, então ele está conduzindo isso muito bem dentro do Departamento de Água e Esgoto. Então ele tem um espaço muito amplo e eu confio quando ele faz essa gestão. Ele foi atrás lá da cooperativa que está fazendo as religações, os concertos de vazamento lá em Rondonópolis. Ele falou: "Flávia, tem uma cooperativa, eu vou lá conhecer, o que, que você acha, o que, que você não acha?" Eu falei: vai porque precisa. Você tem como ir? Tem, então vai. Então ele vai, ele vai e caminha comigo. Então ele tem o espaço que ele quiser, Uhum. e hoje ele está praticamente dentro do DAI, me ajudando nesse trabalho do Departamento de Água. Prefeita, não teve uma coletiva na Imprensa Grande, a senhora até disse. Não gosto de ficar muito comparando com Cuiabá, né? Mas eu vou fazer Eu só vou um comparar. levantamento, só pra gente. Oh, A senhora meu vai Deus. entender, porque, por exemplo, em Cuiabá a gente vê também, agora recentemente, que o prefeito Abílio e a vice Vânia também tiveram um pequeno desentendimento lá também. E a senhora também já relatou que Já teve tive, sim. por que essa relação, assim, com o prefeito e vice, às vezes, ela é meio atribulada, prefeito? A senhora consegue Conflituosa. Olha, é a entender primeira isso? vez, é a primeira vez que eu tenho visto. É Por a que isso primeira vez minha como acontece? prefeita, é a primeira vez que eu tenho um prefeito Isso. vice-prefeito. Então, assim, eu acredito que as pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Nós somos diferentes e temos relacionamentos, né? Assim, tem uma forma de relacionar, cada um tem uma forma de relacionar. Então, as dificuldades vêm por uma questão de você ter incompatibilidade, às vezes, com as ideias, às vezes, com as ações, entendeu? Então, nós temos essas incompatibilidades. Normal, você tem com seu marido, com a sua esposa, né? Quantas vezes eu e meu marido a gente discute e ele pensa de um jeito, eu penso do outro, Cuidado mas. pra não exonerar a Natânia, hein? Oi? Cuidado pra não exonerar a Natânia, a noiva dele. Pois é. Então, assim, Ou não ser exonerado sem avisar. então, na verdade, é essa incompatibilidade, às vezes, e aí até que vai se ajustando a questão sempre. Se tem uma questão de respeito, tem que manter-se o respeito, a honra, o respeito, tudo. E se existe um momento que por que existe isso de de prefeito e vice-prefeito? Eu acho que existe isso em qualquer momento. Às vezes, um diretor de uma empresa com o supervisor, às vezes, dentro de casa, a esposa e o marido, dentro de uma escola, o diretor com o professor. E qual Existem que é o essas conselho que a relações de senhora, trabalho. e qual que é o conselho que a senhora daria ao prefeito Abílio para nessa relação com Cara, o dá vice? conselho para mim. Porque a senhora conseguiu contornar essa divergência com Eu o acho Tião, que né? esse que é o amadurecimento. Para mim, sabe, para mim conseguir contornar, a gente sempre tem que dar aquela recuada, né? Nós temos que ver que a nossa liberdade vai até a liberdade do outro. Então a gente tem que ter
essa contornada, né? Tem que ter um jogo de cintura, tem que entender o posicionamento do. Se colocar, eu falo assim, isso é uma linguagem não violenta, né? Eu aprendi muito isso com a linguagem não violenta. Se coloca no lugar da pessoa, Sim. né? Se coloca, a partir do momento que você Empatia, coloca né? no lugar da pessoa, quando eu me coloquei no lugar do tio, eu entendi. Quando ele se colocou no meu lugar, ele entendeu a minha posição. Então, são quando você se troca de lugares e se coloca no lugar do outro, você consegue compreender o sentimento, a ansiedade, o nervosismo, as formas de agir, as ações, as palavras. Então, você começa a entender e respeitar. Fala, não, cada um no seu quadrado. Mas então, diante disso, eu vejo aí que a senhora deve ser a principal cabo eleitoral aí da eleição dele do ano que vem, né? Ele já falou que Do vai Tião, para sou. a Se o Assembleia. Tião for candidato, eu sou cabo eleitoral dele, sim, desde sempre, sou mesmo. E não E não não é tem porque a senhora não como quer não ver ser. ele livre dele na prefeitura, não. Não, porque eu acho que ele merece, e eu acho que ele merece. Eu acho que nós, dentro de Várzea Grande, eu e ele, como uma liderança política, não podemos perder essa oportunidade política de Uhum, nos consolidarmos dentro da Assembleia Legislativa, uhum, nos consolidarmos, porque ele indo, estou junto com ele, mal bem, nós estamos indo junto, eu uhum. na prefeitura e ele na Assembleia. Então, eu não tenho receio do Tião ir para a Assembleia. Eu vejo assim que é uma postura muito. Mas a decisão cabe a ele. Já falei isso para ele. A minha postura, assim, estou aqui, se quiser. Eu entendo que você tem que ir, né? Porque é o meu candidato. Que ele desejar também. Se ele, eu quero ir para estadual, quero ir para federal, desejar. Aí ele tem que traçar dentro do partido, né? Do PL estadual. Mas o que ele precisar de mim para traçar, tendo do estadual, tendo do nacional, eu vou estar junto com ele. A senhora tem um plano B, caso ele não queira e não concretize esse projeto de Então, não tem, candidatura? porque eu tenho certeza. É Tá confiando muito. claro que tem os deputados do meu partido que também vão estar lá em Várzea Grande, né? Os deputados estaduais de outras regiões que vão estar compondo a chapa, que também estão me ajudando com as emendas, com os tudo, então tá tudo tranquilo, sem problema. Ótimo. Prefeita, em maio do ano passado, quando a senhora esteve aqui no Pode Olhar, a senhora disse que a Câmara que só fala amém ao Executivo não cumpre seu papel fiscalizador. E que se governasse com a maioria de oposição, esperaria que os vereadores não fossem contra projetos importantes para a população. Como que a senhora avalia a atuação da atual Câmara? A senhora tem uma oposição forte, né? Porque os vereadores, os candidatos seu grupo foi maioria, não foram a maioria dos eleitos. A Câmara atual tem atrapalhado ou tem ajudado o Executivo? Olha, nós ainda não, nós estamos construindo isso na Câmara, entendeu? Então, assim, se eu falar para você, eu tenho uma base consolidada na Câmara hoje para passar os projetos do Executivo, não, não tenho. Eu estou construindo. E eu prefiro falar que estou construindo do que eu falar que eu tenho, na verdade eu não Não tenho. tem, né? Então, eu estou construindo. Os vereadores estão lá toda hora, prefeito, nós estamos com você, nós estamos juntos, estamos isso. Tudo bem, mas isso é uma construção. É uma construção minha com eles no decorrer da gestão. Então, hoje, se eu, por exemplo, agora no mês de agosto eu mandei um projeto. Era um projeto para ser específico. Eles foram lá e emendaram. E a emenda, a emenda que eles fizeram torna-se o projeto inconstitucional. Torna um projeto que não teve a leitura do impacto financeiro, ele não foi abrangente a todas as categorias, a todas as situações, então se torna inconstitucional. Eu mandei um projeto pronto e certo, correto, constitucionalmente. Então assim, ainda tem essa construção que eu tenho que fazer com os vereadores, eles entenderem tudo que eles vêm conversar comigo. Ó, teve um vereador, o Enio Madureira, vou citar aqui. Prefeito, estou precisando passar a lei tal. A Rose Prado Charles Educação, quero passar a lei do atleta. Ok, vamos passar a lei do Bolsa Atleta. O Endo da questão do bem-estar animal. Agora a gente vai começar a trabalhar lá nos zoonoses o bem-estar animal para fazer
uma coisa melhor, melhorar, né, o atendimento aos animais, né, de pequeno porte, de médio e pequeno porte no município, coisa que nunca teve. Então, assim, eu estou conversando com os vereadores, tudo que eles estão querendo a gente vai fazer. Senhora Então, eu vou acredita- fazer por leis, então eu vou construindo um a um, ponto a ponto. Senhora Só acredita- fazer uma contextualização. Esse projeto que a prefeita está falando é sobre o Prêmio Saúde de Várzea Grande, que é uma gratificação que a senhora mandou um projeto para abarcar os médicos e os cargos comissionados. É isso, prefeito? Isso. E lá na Câmara, os vereadores emendaram esse projeto para trazer outras categorias, como fisioterapeutas. Assistente social, mas psicólogo, acho que foram 7 categorias, né? eu incluídas. pergunto para a senhora vai vetar essas emendas, prefeita? Porque agora o projeto vai para a senhora, né? Para sancionar ou vetar. A senhora pretende vetar essas emendas? Então, o impacto, o que aconteceu? A emenda deles não previa esses profissionais da terciária, só da primária e secundária, entendeu? Não previa quem trabalha no pronto-socorro, não previa quem trabalha na maternidade, não previu quem trabalha na central. Então, é como assim, eles emendaram, mas quem mais está ralando lá no pronto-socorro não vai receber, entendeu? Porque a minha ideia era fazer a lei desses daí posterior, no segundo semestre, no final do semestre. Existia um planejamento da prefeita que eles não entenderam. Planejamento financeiro, por conta do impacto, tá? Então, assim, enfermeiros, o impacto de um prêmio de saúde dos enfermeiros é 14 milhões. Então, cara, eu tenho que ter recurso para pagar. Então, eu tenho que esperar o ano que vem. Então, existe um planejamento. Por que essa lei só dos médicos e dos cargos para poder melhorar? Porque realmente uma gerência ganha 3 mil reais DNS. E aí Os seria médicos. até 7 mil, né? E os médicos, o que vai acontecer com os médicos? Com a abertura do Hospital Central, vai ter uma evasão de médicos saindo e eu não vou conseguir fazer o atendimento mais em Várzea Grande. Então, eu preciso segurar os médicos. Nas outras categorias, eu não tenho isso. Entendeu? Então, assim, e aí o impacto financeiro. Então, assim, se eu vou vetar ou não vou vetar, ou se eu vou fazer uma nova lei, reencaminhando uma nova lei para a Câmara, que é o que deve acontecer, porque a lei se torna inconstitucional, porque deixou de ser a isonomia, porque não previu a categoria da terciária, então eu tenho que corrigir o erro dos vereadores. Porque eu estava com a lei pronta. Eu só não mandei porque a minha urgência era médico. Depois as outras. Mas, assim, é uma construção. Hoje os vereadores entenderam, depois que eu expliquei para eles. Falei, gente, estou explicando, pedi para vocês passarem intacta, depois eu passaria outra. Já tinha conversado com o Emerson, enfermeiro, sobre os enfermeiros, que o impacto deles é muito grande. A maioria deles quer o PCCS, que é enquadramento. Então, para mim, é melhor fazer PCCS e enquadramento com o sindicato. Entendeu? Isso foi explicado antes do projeto ser votado. Então, me parece que aí a questão o líder de governo e não teve essa conversa, não teve não conseguiu explicar isso. A Deise explicou isso para alguns vereadores da área da saúde, o Emerson, o Miguel, houve essa explicação, mas assim, os demais ficaram meio que rendidos quando outros vereadores colocaram essa emenda. Ah, tá errado mesmo, tá faltando. E colocaram. Todo mundo, mas... Só que eles não tinham impacto financeiro. O impacto ali passa de 2,5 milhões da emenda deles. É dinheiro. É dinheiro. Um projeto que já tem um impacto de 1,7 milhões. Então, pelo que a senhora está falando, eu entendo que a senhora vai vetar essas emendas, né? É uma emenda só. É uma emenda. Essa emenda, né? Eu provavelmente irei vetar, porém, eu vou elaborar. Já tenho a lei pronta para encaminhar. Eu só estava esperando ver aonde que eu ia conseguir melhorar a arrecadação para o impacto, que é o que a gente conversou no começo do podcast, do financeiro.
para mim ver se vai aplicar imediato ou se eu vou conseguir aplicar a partir de 26. Na semana passada nós demos uma matéria aí que o líder da senhora, Samir, não vai ser mais o líder, né? A senhora já tem umas conversas aí para chamar outro vereador para ser o líder da senhora na Câmara. Bruno Rios deve ser o nome aí do líder da senhora na Câmara. Essa articulação ou essa falta de articulação pesou para que a senhora trocasse o líder de governo da senhora? Olha, não é que é falta de articulação do Samir. O Samir, eu acho que ele é inexperiente no plenário. A inexperiência de plenário. Câmara tem que ter, no plenário você tem que estar assim, saber trabalhar dentro do plenário, no processo legislativo. Eu sou advogada. Se eu não souber me posicionar dentro de um plenário, num tribunal, pedir pela ordem, saber a hora que eu posso falar, quanto tempo eu vou falar, o que eu tenho que falar, saber os recursos, se eu vou agravar na hora, pedir o agravo, eu perco a oportunidade e acabou. Uhum. Então, eu acho que o Samir ele é um vereador jovem, está começando a política dele dentro do município, como na venerança. Então, ele vai ter muito a aprender. Então, mas para ser o líder, tem que ser uma pessoa mais experiente dentro da casa. Tá? E é somente isso. Eu adoro o Samir, fiz campanha com ele, andamos junto, Várzea Grande, por todos os cantos. E ele tem a chance de ser um grande vereador, um grande político, uma grande liderança. Ele é uma grande liderança já em Várzea Grande, mas ele tem essa não é falta de articulação política. Uhum. É conhecer como Essa manha ali, funciona né? um plenário de Câmara Municipal. Mas ele se absteve do. Assim, Não, mas se absteve, ele acabou se abstendo porque no momento eu falei que eu não queria que tivesse a emenda, né? Eu falei, não vota com a emenda. E ele se absteve porque viu que ia ser. Na nossa Aprovado. conversa, a senhora disse, eu já vou passar a bola já. Na nossa conversa, a senhora. Ele adora. Ele agora entrou A no senhora, campo a senhora da área dele. disse, o secretariado, eu não chamo de secretariado, eu chamo de meu time, né? Meu time. E eu pergunto, e eu fazendo essa analogia, eu acredito que a secretária de governo seja o camisa 10 desse time, é a que pensa o jogo. Faltou articulação também da camisa 10 da senhora nesse lance com a Câmara? Não. Ela teve tato, ela teve com o presidente, teve com alguns vereadores, mas eles não falaram da emenda. Eles não falaram da emenda, eles foram falar no plenário. Aí ela não pode entrar no plenário, Uhum, certo? entendi. Ela não tem como entrar no plenário, aí cabe ao líder. Tava tudo certo, então. Cabe ao líder. antes. Eles não tinham avisado da emenda. O presidente, os vereadores, foi falar na hora da votação da emenda. Então, na hora que ela falou, então não vota, retira. Aí o Samir não teve essa articulação de ser rápido para retirar, para pedir a retirada. Uhum. Não da emenda, do projeto. Sim. Retirava. Sim. Mas aí eles vamos votar, porque aí já está resolvido, já passa logo. Eles acharam que estava fazendo tudo maravilhoso para mim. Eu falei, vocês não sabem o que vocês fizeram comigo. O Bruno Rios vai ser o líder da senhora? Será? Prefeita, a senhora acredita que nesse movimento até mesmo de alguns vereadores da Câmara há uma tentativa de tensionar, de puxar a corda para ver até onde eles conseguem barganhar ou ganhar alguma coisa com a senhora, de ver até onde a senhora é capaz? Deles, às vezes, agirem justamente para testar a senhora? Eu acho que não. Eu acho que ali os vereadores eles agiram de boa fé com os servidores, com as categorias, entendeu? Nesse caso aí, eles agiram de boa fé, no sentido assim, eu quero atender todo mundo, quero ser boazinho, mas a gente, como gestão pública, a gente não pode ser boazinho com todo mundo. Sim. Porque nem a gente não. Meu cobertor é curto. O meu cobertor ainda é curto em Várzea Grande. Você acha que eu não queria reformar todo o município, que nem eu falei agora, fazer todas as minhas reformas, toda administrativa, botar o DNS num salário largado, aumentar até o meu salário? Olha, cuidado, que esse assunto é Não, polêmico. mas o Calil Vamos falar que a não senhora tá querendo aumentou. ganhar Os mais. vereadores aumentaram o ano passado e não aumentou o do prefeito. Então, assim, eu tô falando a verdade. Você acha que todo mundo não queria aumentar de todo mundo? Você acha que eu não queria aumentar de todo mundo? Dar um salário digno para todo servidor? Eu queria, mas infelizmente o dinheiro é meu. E eu não tenho dinheiro para isso.
Então, eu tenho que fazer um planejamento, um cronograma. Eu negociei com os auditores fiscais, que são efetivos, para fazer pontualmente 2026, 27, 28. Faz 20 anos, 10, 20 anos que eu não tinha enquadramento. Não tinha PCCS, não tinha enquadramento. Então, para quem é profissional servidor público concursado, o melhor é o plano de carreira, Que é enquadramento, algo e que venha certo, um né? novo concurso, que é o que eu quero fazer. Eu vou abrir concurso para enfermagem, eu vou abrir concurso para saúde, eu vou abrir concurso para administração. Ano que vem? Esse ano, final do ano. Final do ano vai ter concurso. Então, aí eu tenho um planejamento. Então, claro que os vereadores querem eh, eh, assim, atender todas as demandas deles, porque é o povo pedindo para, poxa, não colocou isso, não colocou aquilo. Mas aí o vereador tem que saber falar, gente, a prefeita não consegue, o cobertor dela é curto ainda, espero o ano que vem, vamos ver Tentar o que vai explicar, né? fazer, né? Explicar. Prefeita, a gente foi nas ruas de Várzea Grande, a nossa repórter Giovana Bittencourt conversou com alguns moradores Ai, e alguns socorro. deles, não, calma, alguns deles fizeram perguntas, mandaram um recado para a senhora. Certo. A gente vai colocar agora da Luana e da Mônica, que elas têm alguns pedidos para a senhora. Bom dia, Flávia. Meu nome é Luana. Eu quero saber até quando que vai continuar a falta de água no bairro Jardim Glória 1. Quando que vai melhorar a água no bairro José Carlos Guimarães? Bom Daí, dia, Flávia. prefeita. Problemas de água, um Então, problema água, histórico, né, nos esse bairros. problema crucial de água, a gente está trabalhando com 3 frentes no DAI. A reservação que eu falei para vocês, a gente não tem reservatório no município. Então, quando eu bombeio a água e levo a água para um bairro, o outro fica sem água, porque eu não tenho reservatório para mandar para 2 ao mesmo tempo. Então, é sempre aquela manobra, né, de água. Problema de água também nós vamos resolver muito com a concessão privada, efetivamente, que não é agora, a gente já está Em fazendo que a pé está FIP. esse A projeto para FIP enviar? está fazendo as visitações nas unidades do DAI, levantando todos os números do Departamento de Água para fazer o diagnóstico. E até o final do mês de agosto, começo de setembro, eles devem entregar para mim o plano de saneamento, para que a gente passe na Câmara Municipal. Quais são as etapas, prefeita? Tem que entregar esse plano de saneamento, O o diagnóstico, o plano de saneamento, depois eles vão fazer a modulagem contratual de investimento, que é debatido junto com o município. Feito o plano de saneamento, vai para as audiências públicas setoriais nos bairros e na Câmara Municipal. Uhum. Tem que ter pelo menos aí 3 audiências. Aí depois vai a modulagem contratual, que também tem que ir para audiência pública para modulagem. Então, a água vai se resolver definitivamente em Várzea Grande depois que a gente passar para a empresa, que a empresa vai ter um tempo para concessão. Porém, o que nós estamos fazendo? Nós trabalhamos um quê? Para o cidadão, como ela falou, do Glória ou do Zé Carlos Guimarães é um bairro que tem abastecimento regular. Então, assim, se ela está com problema, ela tem que ligar no 0800 do DAI, falar a matrícula dela, pedir a matrícula, verificar como que está. Pode ser um problema Pode ser da um casa problema dela. pontual que a gente está com uma equipe para ir resolver. E você sabe que tem muito disso. Uhum. Muito disso, porque às vezes ela está com uma casa aqui e o vizinho fez um poço artesiano ou colocou uma bomba. Então a água não chega na casa dela por causa do vizinho. Então acontece muito. Nós detectamos vários. Então ela tem que fazer reclamação, pedir a vistoria e quando falta água, o DAI também está fornecendo caminhão-pipa. Não tem problema, tá? Nós estamos atendimento caminhão-pipa, a pessoa pede hoje, no outro dia está indo. Às vezes até no mesmo dia, dependendo da demanda. E sem cobrar nada por isso, como a Sem gente teve cobrar água. suspeitas de esquemas no passado. Não. Sem cobrar. Outra coisa que tá pegando, que a gente está fazendo no DAI, é a questão da infraestrutura, do aumento da distribuição e da reservação que eu falei, que a gente está com o projeto, com o governo do estado, para pegar recursos, para fazer a melhoria na distribuição de água e a reservação de água também. Tá? Ótimo. Vamos agora trazer aqui Outra. a pergunta do Paulo Barbieri. Vou virar Deixa eu aqui. assistir. Acho que agora jovem. Esse é jovem, tava no ponto de ônibus. Tá lá no terminal. Tava no terminal, exato. Tá
conhecendo Várzea Bom dia, meu nome é Paulo Nossa, Barbieri, gente, eu sou do Instituto Federal de Mato Grosso. Eu queria saber se a linha do 951 vai continuar só com 2 ônibus ou vai adicionar mais na mesma linha, mais ônibus. Bom dia, meu nome é Paulo A gente tá falando da linha do 951, que é do ali, lá do IFET. Nós vamos ampliar as linhas de ônibus de Várzea Grande. Nós estamos numa conversa, numa mesa técnica dentro do Tribunal de Contas, que deve encerrar até no mês de agosto, no final de agosto, começo de setembro. Nós fizemos essa empresa de ônibus, ela está há várias décadas no município, porém o contrato dela se encerra em julho do ano que vem, e eu tenho que respeitar o contrato. Porém, também, para mim abrir uma nova licitação, eu preciso fazer um plano de mobilidade urbana, que hoje é obrigatório, para fazer uma nova concessão privada do transporte. E eu não tenho plano. E esse plano, ele demora para ser feito, porque é uma empresa que estuda, é igual o plano de saneamento do DAI, demora 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, demora. Então, nós estamos num acordo dentro da empresa para ela fazer a melhoria, ampliação de transporte, melhoria de todos os ônibus, tudo. E eu vou abrir o chamamento público para a MIP, para manifestação de interesse particular, para ver quem que quer fazer o plano, fazer o diagnóstico, fazer melhoria, apresentar para o município e participar para a gente ver como que nós vamos fazer a contratação, a licitação da nova empresa, a concessão pública. Entendeu? Vai ser um chamamento público que eu vou fazer, como eu fiz com o DAI. Com o DAI eu fiz isso, né, na FIP, né? Eu abri o chamamento, aí veio a FVG, a Getúlio Vargas, a FVG e a FIP apresentou orçamento. Aí veio uma empresa pedindo a MIP, que é a Biancardi, ela está também estudando o DAI, também tem uma outra empresa estudando o DAI, e a FIP, eu acabei contratando pela FIP, e a Biancardi está fazendo pela MIP dela também. Mas só respondendo a pergunta do rapaz ali, então, mas... Vai ter aumento da linha. Entendi. Tá. A dele, inclusive, vai ter, porque vai ter ampliação do IFET, né? Então, nós vamos ter que ampliar ali naquela região do IFET, que, se eu não me engano, é essa linha mesmo, que é do IFET. Prefeita, falando sobre saúde, o pronto-socorro tem a previsão de reforma? Essa reforma já começou? E qual que é a previsão de entrega? Já começou, a previsão de entrega é em torno de 60 dias, daqui para 60, tá? É o telhado, mais estruturas internas do pronto-socorro, né? Banheiros, cozinhas, refeitório, até centro cirúrgico nós estamos remodelizando, fazendo uma modelagem. Então, a reforma está sendo bem estruturante e, se Deus quiser, a imprensa vai estar toda lá para acompanhar as reformas e como está ficando o telhado do pronto-socorro. E, se Deus quiser, em janeiro não vai chover. Fala pro Não Luiz subir. vai, não Fala pro vai. Luiz subir. Não, ele não fica pode de subir no pé. telhado, não. Subir no telhado quebra. Pra ver se- Não. Já Subir, causa um não. prejuízo. Subir não, nós vamos estar fazendo, a reforma vai estar linda, se Deus quiser, dezembro, janeiro, na próxima chuva, eu não vou passar aquele desespero que eu passei o ano passado. Falei, gente, eu não aguento passar isso 2 anos, não, tem que resolver esse ano. Só que o mais importante da saúde é que eu também já estou buscando um novo hospital. Nós estamos preparando um plano de trabalho, um plano de ação na saúde Várzea Grande, para protocolar no governo do estado, pedindo o novo hospital e pronto-socorro de Várzea Grande. Um pronto-socorro com mais leito, com mais estrutura, numa área que eu escolhi, que é do governo do estado, para ver se vai ser possível. Então, a gente tem nós estamos traçando esse plano de ação, porque a gente já quer levar um pedido do que tem que ter nesse centro de saúde, não só o hospital, porque hoje eu pago aluguel no postão, pago aluguel em algumas unidades, a gente quer fazer um centro maior de saúde. Então, mas o pronto-socorro, o atual pronto-socorro, não vai deixar de existir, né? Vão ser 2 hospitais, Ah, então, né? com certeza eu vou demolir ele depois. Mas por conta que a estrutura não tem como ser aproveitada. Não, aquela estrutura não dá para Então reaproveitar. só vai trocar, né? Só vai Não, trocar... vai construir em outro local. Entendi. Um novo hospital e pronto-socorro. Entendi. Como vai construir a nova maternidade. Aquela área lá é do município, do pronto-socorro, prefeito? É, do município. A senhora pretende fazer alguma outra coisa lá? Vamos pensar. Mas, assim, aqui estruturalmente lá o prédio é muito antigo, encanamento é muito antigo, tudo que você faz reformar lá,
né? Entendi. Tem que... Eu acredito que ali os engenheiros vão falar, olha, quebra tudo e constrói outra coisa. Mas a gente vai se adaptar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, lógico que isso é um futuro, talvez nem para essa gestão, para a próxima, na reeleição. Ó. Já tá pensando na reeleição, prefeita? Outro Projeto da senhora hospital, já, né? tendo outro hospital já, e a gente faz isso para outra coisa. 8 anos aí de 8 Flávia anos. Moretti. Vamos falar então de eleição? Pra gente finalizar a Vamos. nossa conversa. O PL decidiu recentemente proibir o apoio de filiados a candidatos de outros partidos nas eleições de 2026. Foi aprovada até uma resolução, né? Como que a senhora viu esse movimento? A senhora acredita que é o correto, tem que cobrar essa fidelidade partidária, ou a senhora queria ter uma liberdade para apoiar talvez outro nome em 26? Eu falo assim, partido é legislação, tá lá no estatuto, você tá filiado ao partido, você tem que cumprir o que o estatuto falar, pronto, acabou. Então é isso e vamos respeitar. PL Nós lança- temos que respeitar as legislações, e eu sou uma pessoa que respeito lei, até porque sou advogada, então respeitar, o estatuto está ali, a resolução está feita. Acho um exagero, porque muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, mas é uma posição do presidente do partido e não sou eu que vou questionar, né? E eu acho assim, o candidato do PL ao governo do estado, que é o Wellington Fagundes, é um cara muito bom. Ele trabalha... Quantos anos o Wellington tem na política, gente? Ele tem uma consolidação na política muito forte. Então, a gente não pode desmerecer. Ele é um candidato forte ao governo do estado. E o PL é um grande partido. Depois das eleições de 2024, mostrou que no Mato Grosso o quanto que o PL se consolidou Conquistou as como maiores prefeituras, né? maiores partidos. Então, é importante o PL ter um candidato do PL como candidato ao Encabeçando, né? Estado, né? Encabeçando. Como eu e o Tião lá em Várzea Grande, foi no ano passado. A gente entendeu que era só eu e ele, PL, PL. Então, assim, no Estado, a nível estadual, o PL tem que ter essa força de falar, não, nosso candidato é o Wellington e continuamos com o Wellington e todo mundo tem que apoiar o Wellington. A senhora acredita que, Ponto. que o Wellington representa de fato o bolsonarismo raiz, digamos assim? Ele que já foi em outros momentos chamado até de melancia, por sua ligação no passado com lideranças da esquerda? Eu não tenho dúvida que o Wellington é PL, PL é Bolsonaro e Bolsonaro é Wellington. Tá? Porque eu tive em Brasília, ouvi isso do Valdemar, ouvi isso do Bolsonaro, então eu não tenho dúvida do Wellington ser de direita. Né? A questão de você conversar com a esquerda são articulações políticas. Como eu tive que ir. Não fui conversar com o Jaime Campos, que não me apoiou. Não fui conversar com o Fávaro, que é do governo federal, que está lá no governo federal. São articulações políticas porque a gente está em poderes. Nós estamos frente a situações políticas. Então, para a gente conseguir, eu acho assim, eleição é eleição. Gestão pública, que eu falo agora, é gestão pública, política é gestão. Eu preciso de uma liberação da bancada. Quem está lá na bancada? Tem senadores de esquerda, tem senador de direita. Eu tenho que pedir para todos o dinheiro. Eu preciso de uma articulação política no ministério, e o ministério é do governo federal. E eu estou indo lá. O dinheiro que está lá, gente, o dinheiro é de todo mundo. É o dinheiro da esquerda, da direita, do jovem, do velho, do idoso, do pai, da mãe. Se reuniria, por exemplo, com o presidente Lula, ia a Brasília procurar ajuda, receberia ele caso ele viesse aqui em Olha, Vargem foi o que eu Grande? falei, recebê-lo em Várzea Grande é uma questão protocolar. Eu já falei isso, protocolo. Protocolo oficial, né? Agora, lá eu já fui nos ministérios, já fui. Então, o que o Wellington faz, às vezes, de articulação política, que tá vinculado com a esquerda, não, ele é um senador da República, ele é um senador de todos. Então, ele faz uma articulação para todos. Então, ele não pode deixar de atender um prefeito que é de um outro lado, lá em Brasília, porque ele é o senador de Brasília, daquele prefeito.
Então, eu acho que não tem porquê a gente E a falar senhora não fica da nenhum, questão direita ou esquerda a do senhora não Wellington. fica em nenhum momento dividida aí entre o Wellington e o Otaviano Pivetta, que a senhora também tem uma boa relação? Porque a Olha, tendência, tudo eu indica que vou vão me ser os dois abster de falar candidatos. porque eu tenho uma resolução partidária. Joga com a regra embaixo do braço, né? Eu vou me abster de falar porque eu tenho uma resolução partidária, mas assim, é assim, eu vejo assim, o Wellington um nome muito bom e consolidado na política de Mato Grosso, em todos os municípios, para ter a envergadura para ser candidato. O PL está fazendo o trabalho dele quanto partido, apoiando e estando ao lado do candidato do PL. E a Pref- Flávia vai caminhar, sim. Uhum. E falando O Elton me nacionalmente, ajudou muito sim. também. A Elton abriu portas para mim em Brasília. Nossa Senhora, me levou em várias situações em Brasília, me apresentou, me colocou a questão de recursos, me ensinou muito. Vem aqui para Várzea Grande, semanalmente ele está sentado comigo, perguntando o que eu estou precisando, nós estamos trabalhando. Então, é um senador. Eu até falei para ele, eu falei assim, ó, se você virar governador, você virando governador, a gente vai perder muito em Brasília, porque ele em Brasília, cara, ele articula muito lá dentro. Muito bom, E ele não, muito bom. não- É que nem pensou em remover é da a hora ideia. dele para governo, né? É a hora dele para governo, né? É a hora dele de governo, né? A gente Pref- não pode deixar de falar que ele é a carreira política do cara, né? Chegou lá no Senado, agora Já tentou uma vez governo também, quer né? governo, né? Mas para a senhora seria o mundo ideal, né? Ele continuar no Senado e o Pivetta ser candidato a governo, né? Aí dava para a senhora pedir voto pro Você tá Pivetta, né? falando isso. Prefeita, e nacionalmente, a senhora acredita ainda na possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser o candidato do A PL? esperança nunca acaba. Mas não é necessário A já pensar num plano B esperança aí? nunca acaba, né? A esperança nunca acaba. Aí acaba o partido no plano B, né? A senhora vê Aí outro nome aí dentro desse campo da direita para o que o substituí-lo? partido correr atrás, a gente vai correndo, né? Mas a senhora vê um É. outro nome dentro desse Levantaram campo? vários nomes, né? A própria Michele, né? Aí o Tarcísio, que é Do do republicano, Republicano, assim. né? Então, assim, mas a gente fica na esperança, né? Esperança é a última que acaba. A senhora acredita que essas últimas movimentações, até mesmo do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, a questão do tarifaço do presidente Trump, tudo isso em relação à opinião pública e até mesmo do movimento do STF de acelerar esse processo, né, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, não pode piorar a situação que já estava complicada e aí, de fato, enterrar essa possibilidade de candidatura? É um perigo, né? É um perigo porque a gente percebe que o judiciário hoje se tornou um órgão político, né? Então, não um órgão de justiça, mas um órgão de política, né? Então, assim, há esse perigo, até por isso que o PL tem essa conjectura de levantar, de também buscar outros nomes, de também correr e fazer a coisa também, não ficar esperando, né? Mas há um perigo, sim, real, mas a gente tem fé. E eu acho que essa é a diferença do Bolsonaro, dos eleitores do Bolsonaro, dos eleitores da direita, é acreditar nele, entendeu? Acreditar na fé. Nele eu falo Deus, né? Em Deus primeiramente. Então, se for da vontade de Deus que Bolsonaro seja o candidato, que ele esteja aqui, e a gente tem essa fé, essa convicção, vocês sabem muito bem que a minha missão em Várzea Grande, no município, ela não é de trabalho, de querer ser prefeita, que queria ser, ela foi uma missão dada a mim, e eu recebi ela e acompanhei desde a campanha, eu era que ninguém imaginava que eu ganhava, e a mesma coisa com o Bolsonaro, se for para ele ser o candidato, vai ser a vontade de Deus e vai prevalecer ele como candidato e como presidente nosso, novamente. Uma última pergunta. A senhora, no início de agosto, participou do ato que teve, né, a favor do presidente Bolsonaro Sim. aqui em Cuiabá, na região. A senhora acredita que esse movimento está perdendo força de apoio ao Não, bolsonarismo? não, não. Ele tem força. Ele tem muito força nas redes sociais, nas comunicações, nas falas, nos municípios. Aqui, Mato Grosso é muito forte.
a questão da direita, do Porque os atos foram menores do bolsonarismo. que outros, né? Não Mas eu só em acho que Cuiabá, houve, mas houve no uma país questão todo. dos atos que foi assim, principalmente aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Em Cuiabá, por exemplo, foi um pouco menor, caiu num domingo, caiu no dia de festival de inverno, caiu, né? O povo tava querendo festar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado é as datas, né? As datas vêm de lá da nacional, a gente mobiliza, mas às vezes no local, no regional. Mas eu achei legal a participação, achei boa a participação, é voluntária, não tem ônibus vindo, chegando com um monte de gente, né? Ninguém está alugando o ônibus para ninguém vir. Vem sozinho, veio o povo de ônibus, veio o pessoal de caminhão de Várzea Grande, veio para Cuiabá de caminhão. Então, assim, eu acho que é mais aquela questão voluntária. E a gente tem que pensar que o domingo o trabalhador está em casa, está descansando, está trabalhando, mas ele está fazendo a mobilização dele pela internet. Então, assim, eu vi live lá com 3, 4, 5 mil pessoas sendo transmitida ali. Então, assim, a gente vê que a mobilização também é virtual, né? Hoje existe o mundo virtual, a rede social mobiliza muito e faz a diferença. Então, você não precisa estar ali na presença para estar fazendo a sua manifestação. Isso é Ótimo. importante. Ótimo. Tem mais alguma, Não, eu Luiz, só queria fazer pra uma gente última. encerrar? Só para encerrar, agora trocando um pouquinho de assunto, prefeito. O que a senhora pensa sobre privatização do ensino público e escolas cívicos militares? Eu quero muito implantar a escola cívico-militar municipal em Várzea Grande, tá? Mas como ainda tem muita coisa para mexer na educação, muita coisa para tratar, eu não vou fazer isso nesse primeiro ano. Talvez o ano que vem eu comece a implantação. Já está na minha programação, não na LDO, né, na LOA, mas está numa implantação de começar a estruturar isso, a legislação para isso, tá? Quanto às privatização ou a PPP, né? Seria a PPP das escolas, eu acho interessante, sabe? Eu acho interessante, porque é bem complexo uma gestão escolar. E num município do tamanho de Várzea Grande, é bem complexo. Eu vou passar mais de 100 escolas, mais de 105 unidades escolares, porque a gente destravou aí 8 creches, estamos pedindo mais 10 entre creche e escola para o município. Então, nós vamos fechar um mandato, às vezes, com umas 120 escolas. E é uma demanda de pessoas, né? Eu falo assim, o meu problema maior é a folha de pagamento, que a escola ela incha muito a folha por conta da demanda do TDE, TDI, também muitas crianças laudadas com autismo, com divergência neurodivergentes, e aí deficientes, e agora a necessidade de ser 1 para 1 técnicos, e aí a gente não vence a folha, e eu tenho um limite de folha. Então, assim, a PPP é um processo que a gente vai ter que sentar com o sindicato, estudar, porque não é na educação, é na gestão escolar, entendeu? É diferente. Então, assim, não é na educação, eu falo assim, não é na educação direta do aluno é professor pelo município. É na Mas administração das unidades. Né? Então, assim, uma saída positiva da qual eu quero conhecer. Ainda esse ano eu quero conhecer como funciona em alguns estados, como São Paulo já está fazendo. Eu quero conhecer como funciona, como que foi o método, como que está sendo, para a gente ver se também vai ter interessados, né? Assumir isso em Várzea Grande. Ótimo. Prefeita Flávia Moretti, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter conversado com os nossos espectadores. Tenho certeza que todos eles gostaram. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Foi. E a gente está sempre à disposição. Pode olhar, Olhar Direto também, que acompanha diariamente. O Luiz está sempre lá em Várzea Grande. E até uma próxima. Por que será que você riu? Muito obrigada também, viu? Não sei. A toda a equipe. Muito obrigada a toda a equipe. Mas hoje ele foi light, né? Foi tranquilo. Obrigada mesmo a vocês aí pela oportunidade. O bate-papo foi tranquilo, muito grata. Estou à disposição, quando quiser, estou à disposição para ouvir e ser ouvida. Claro. Luiz, muito obrigado aí. Até uma próxima. Eu falei pra você que ia render, né? Obrigado por vir. Obrigado aí por precisar aí. Só chamar. Só chamar.
E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar @olhardiretoOficial. E também, se você quer acompanhar todas as matérias que saem no nosso portal, entra na nossa comunidade no WhatsApp, o QR Code está aqui no cantinho, em algum canto aqui que eu não sei, mas é só apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para essa comunidade para você participar. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.